Esta mensagem que você ouvirá agora foi ministrada em um dos nossos cultos, realizados na Igreja Presbiteriana Renovada Independente de Arapongas. Esperamos que você seja edificado através dela. Que Deus abençoe você e a sua família. Abra sua Bíblia em Gênesis, no capítulo de número 6. Gênesis, capítulo 6. Nós vamos ler, irmãos, a partir do verso de número 13, texto bastante conhecido, de todos nós, e creio que Deus tem algo a falar aos nossos corações nesta noite. Gênesis capítulo 6, a partir do verso de número 13, diz assim a palavra do Senhor: Então disse Deus a Noé: O fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Faze para ti uma arca da madeira de gofer, farás compartimentos na arca, e a betumarás por dentro e por fora com betume. E desta maneira farás: de 300 côvados o seu comprimento, de 50 côvados a sua largura e de 30 côvados a sua altura. Farás na arca uma janela, e de 1 côvado a acabarás em cima, e a porta da arca porás ao seu lado. Far-lhe-ás andares baixos, segundos e terceiros. Porque eis que eu trago um dilúvio de água sobre a terra, para desfazer toda a carne em que há o espírito de vida debaixo dos céus. Tudo que há na terra expirará, mas contigo estabelecerei o meu pacto, e entrarás na arca tu, teus filhos, a tua mulher e as mulheres de teus filhos contigo. E de tudo que vive, e de toda a carne, 2 de cada espécie meterás na arca, para os conservares vivos contigo, macho e fêmea serão. Das aves conforme a sua espécie, dos animais conforme a sua espécie, e de todo réptil da terra conforme a sua espécie, 2 de cada espécie virão a ti, para os conservares em vida. E tu toma para ti de toda a comida que se come, e ajunta-a para ti, e te será para mantimento, para ti e para eles. Assim fez Noé, conforme tudo o que Deus lhe mandou, assim o fez. Amém. Podemos assentar. Irmãos, na semana passada, nós iniciamos aqui uma nova série de mensagens que fala sobre a fé. E vimos aqui, na carta aos Hebreus, a definição da fé, quando a Bíblia diz que fé é o firme fundamento, a certeza das coisas que se esperam e a prova daquilo que não se vê. Falamos aqui e vimos, irmãos, que a palavra diz que o justo ele deve caminhar por fé. Paulo diz na sua carta aos Coríntios: nós andamos por fé e não por vista. A palavra ainda diz em Hebreus: sem fé é impossível agradar a Deus. Então depois, irmãos, de vermos a definição do que é fé e explanarmos um pouquinho sobre essa necessidade da fé em nossas vidas, nesta noite nós vamos falar um pouquinho mais, iniciar esta jornada sobre a fé, olhando e meditando um pouquinho na vida de Noé, e na sua fé diante de Deus, a sua fé para com Deus. Nós vemos, irmãos, Noé no início da história da humanidade, Noé, ele sendo chamado por Deus, ele ouvindo a voz de Deus acerca deste anúncio
do dilúvio. Quando nós olhamos, irmãos, em Gênesis 5, há uma genealogia ali que a Bíblia coloca, que vai de Adão até Noé. E quando nós fazemos aqui uma soma destas genealogias, do tempo de vida destas pessoas, até Noé, e mais precisamente até o dilúvio, que aconteceu quando Noé estava com aproximadamente 600 anos, né? Foi quando veio o dilúvio. A Bíblia então vai nos dizer que nesse tempo de Adão até o dilúvio se passaram 1573 anos. E nós vemos, irmãos, que isso perto da história da humanidade é algo muito pequeno, não é verdade? Porque o homem começou de um casal, e esse casal teve filhos, e esses filhos tiveram filhos, mas o mundo começa apenas de um casal, Adão e Eva. E num período curto, aparentemente curto, de 1500 anos, a humanidade já havia se corrompido de tal maneira que Deus decide destruir a raça humana. Tamanho o pecado contagiando a vida das pessoas, né, a atitude das pessoas, que Deus então decide, né, destruir esta humanidade. Porém, no texto aqui de Gênesis, no capítulo 6, irmãos, no verso de número 8, a palavra diz assim: Noé, porém, achou graça aos olhos de Deus. Deus olha para a humanidade, vê a humanidade em pecado, vê a humanidade corrompida, mas dentro desta multidão que habitava o mundo, Deus olha para este homem, Noé. E Noé, então, ele agrada o coração de Deus. E por causa de Noé, toda a humanidade daquele tempo teve a oportunidade de se salvar, por causa de Noé. Irmãos, e quando nós olhamos para o mundo hoje, nós precisamos parar para meditar por que Deus ainda tem sustentado o mundo. Por que Deus ainda não acabou com tudo isso? Porque há uma igreja aqui na terra. A sua igreja está aqui na terra. E Deus tem olhado para a igreja, Deus tem olhado para o seu povo, e Deus tem visto um povo adorando o seu nome, oferecendo a Ele louvores, sacrifícios agradáveis, uma igreja que busca a sua presença, uma igreja que busca a sua face. Em meio a tanto pecado, irmãos, em meio a tanta contaminação, em meio a tantas coisas ruins que a gente vê no mundo, Deus tem olhado e tem visto nela uma igreja, que é minoria, que é um remanescente, mas que é um povo que lhe agrada o coração. E por causa da igreja, Deus tem dado oportunidade para o mundo se restaurar. A igreja, irmãos, ela é agredida, a igreja ela é atacada nos dias que nós estamos vivendo, mas mal sabem essas pessoas que agridem a igreja, que a igreja está aqui e por isso Deus está guardando e aguardando o arrependimento dessas pessoas. Então, irmãos, quando nós olhamos para a história de Noé, nós vemos que por causa de Noé, Deus está dando um tempo para a humanidade. A Bíblia nos diz em 1 Pedro, primeira epístola do apóstolo Pedro, capítulo 3 e verso 20, se referindo aqui a Noé, a palavra de Deus diz assim: a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca. Veja, embora Deus tivesse já determinado destruir a humanidade, mas a Bíblia diz que a longanimidade de Deus, ser longânimo é ser paciente, e Deus, na sua longanimidade, Ele espera a construção da arca, para que o povo se arrependa, enquanto a arca está sendo construída. Nós não sabemos, irmãos, de fato, quanto tempo levou para se construir a arca, né? Já ouvi muitas vezes, e muitos pastores, dizendo que foram 120 anos para se construir a arca. Mas a palavra de Deus, ela nos diz,
aqui em Gênesis, que quando Deus anunciou o dilúvio para Noé, ele estava com 500 anos. E quando ele está dentro da arca, que o dilúvio vem, ele está com 600 anos. Então, do anúncio do dilúvio até o dilúvio, passaram-se 100 anos. Não poderia levar 120 anos para se construir a arca. São 100 anos de espaço. Aí você vai parar para pensar mais um pouco. A Bíblia diz ainda no capítulo 11 de Gênesis, no verso 10, que Sem, o filho mais velho de Noé, ele gerou um filho 2 anos depois do dilúvio. E ele estava com 100 anos de idade. Ou seja, quando terminou o dilúvio, ou durante o dilúvio, ele estava com 98 anos, o filho mais velho de Noé. E quando nós lemos aqui na Bíblia, Deus anunciando o dilúvio, nós vimos aqui, no capítulo 6, Deus falando para Noé, farás uma arca, tal, tal, tal. E ele diz aqui depois no verso que nós lemos aqui, mas contigo estabelecerei um pacto, entrarás na arca, tu, teus filhos, a tua mulher e as mulheres de teus filhos. Então, quando Deus está anunciando o dilúvio, Deus já está falando que Noé vai entrar na arca com os filhos e com as mulheres dos filhos. Então nós vemos aqui que os filhos de Noé já eram nascidos e já eram casados. Então essa conta de 120 anos para a construção da arca, irmãos, não há base bíblica para isso. Mas nós não sabemos quanto tempo foi. Talvez 40 anos, 50 anos, não sei. Mas houve um tempo em que Deus aguardou, em que Deus esperou para que o povo se arrependesse. Durante todo o tempo em que Noé construiu a arca, Deus estava dando oportunidade de arrependimento. E quando nós olhamos aqui, então na Bíblia, irmãos, Deus fala para Noé sobre essa arca. E Deus vai ordenar a Noé para fazer a arca. E Deus vai dar instruções específicas sobre como deveria ser a arca. É interessante, irmãos, que Deus anuncia para Noé a construção e Deus determina para ele qual deve ser o tipo da madeira. Por quê? Porque Noé estava vivendo no deserto e ele ia ter que construir um barco para ficar sobre as águas. E a arca, ela fica, irmãos, sobre as águas por quase 1 ano. Se fosse qualquer madeira nesse tempo, poderia se apodrecer. Então Deus dá o tipo de madeira que deveria ser a arca, madeira de gôfer, ou algumas versões diz de cipreste. Esta madeira é uma madeira que resistia à umidade, resistia à água. E Deus então determina o tipo de madeira pelo qual Noé deve usar para construir a arca. Deus também fala para Noé as dimensões da arca. Aqui no texto que lemos, irmãos, na versão corrigida, fala em côvados. E há aqui uma distorção. Alguns acreditam que um côvado seria em torno de 40 centímetros, outros 45. Mas tomando como base, irmãos, as medidas da NVI, a versão nova, versão internacional, a Bíblia traz as seguintes medidas. A arca deveria ter 130 metros de comprimento, por 22 metros e meio de largura, por 13 metros e meio de altura. Nós estamos falando de uma arca que tenha o comprimento, para os irmãos terem uma ideia, de mais de 5 vezes o comprimento desta igreja aqui. O dobro da largura e quase o dobro da altura. E Deus vai dizer para ele, esta arca deve ter 3 compartimentos. Seria um navio de 3 andares. Por quê? Porque na arca haveria mantimento para eles por 1 ano, comida para os animais e para as pessoas. Estavam ali os animais, estavam as pessoas. Então Deus faz as divisões
para que haja um espaço determinado para cada um. E nós vamos ver Deus dando orientações sobre o tipo de betume. Olha, você deve betumar a arca por dentro e por fora. Todas as instruções, irmãos, Deus trouxe aqui para Noé. Deus falou para Noé, né, que ele deveria fazer dessa maneira. Então, irmãos, quando nós olhamos para esse acontecimento na vida de Noé, nós vemos aqui, irmãos, de forma muito manifesta, a graça de Deus para com o homem. Ou seja, o homem se afastou de Deus, o homem pecou contra Deus, o homem se distanciou de Deus, o homem se afundou na lama do pecado, mas nós vemos Deus tomando a iniciativa de restaurar o homem. Deus tomando a iniciativa de salvar o homem do juízo de Deus. Quando nós olhamos lá no Jardim do Éden, a mesma coisa aconteceu lá. Adão e Eva desobedeceram a voz de Deus, e quando o Senhor Deus vem pelo jardim, caminhando no jardim, o Senhor Deus então vai dizer, né? Adão, onde estás? É claro que Deus sabia onde Adão estava. A Bíblia diz que nós podemos subir ao céu e Deus ali está. Descer às profundezas da terra, o Senhor está ali. E a Bíblia diz, quem poderá se ausentar da face do Senhor? É claro que Deus sabia, mas por que Deus estava dizendo a Adão, aonde estás? Porque Deus queria mostrar para Adão que o pecado faz o homem se distanciar de Deus. O pecado separa o homem da comunhão e do relacionamento com Deus. Mas nós vemos Deus tomando a iniciativa de vir ao encontro do homem para restaurar o contato com ele. O homem havia perdido esta comunhão, mas Deus então vem a favor do homem, Deus vem em encontro do homem para reconciliar o homem com ele. Aqui, na vida de Noé, na vida deste povo no tempo de Noé, foi a mesma coisa. O povo está corrompido, o povo está vivendo em pecado, o povo está vivendo dissolutamente, mas Deus toma iniciativa para dizer, Noé, faça uma arca, e quem entrar nesta arca será salvo. Deus está dizendo, vocês pecaram, mas eu tenho o caminho para a salvação. Vocês pecaram, mas eu tenho agora o caminho para a redenção de toda a humanidade que estava em pecado e que estava afastada e distanciado de Deus. Irmãos, mas ao mesmo tempo que a gente vê aqui nessa passagem a graça de Deus, o favor imerecido de Deus, porque o homem não merecia ter uma arca à sua disposição, mas Deus, a graça de Deus revela dizendo, mesmo vocês pecando, eu providenciei a salvação. Mas nós vemos por outro lado, irmãos, que a salvação de Noé também dependia da sua obediência. Nós vemos o homem cooperando com o propósito de salvação de Deus. Nós vemos o homem, sim, agindo e respondendo a um chamado que Deus havia feito. Então nós vemos aqui a palavra de Deus nos declarando e mostrando que Deus vai dizer para Noé, Noé, eu vou destruir a face de todo aquele ser que respira de sobre a terra, mas contigo estabelecerei o meu pacto. Tu deves entrar na arca. Que arca? A arca que você vai construir. A arca que você irá construir. Amados, quando nós olhamos aqui nos versos 17 e 18, Deus está falando sobre isso. Estabelecerei o meu pacto. E entrarás na arca, tu, teus filhos, tua mulher, as mulheres de teus filhos, para guardá-los vivo contigo. Agora, irmãos, eu queria que nós pudéssemos meditar um pouquinho e pensar um pouquinho sobre algumas possibilidades de resposta de Noé a este chamado de Deus. A primeira possibilidade, vamos dizer que Noé tivesse ouvido a voz de Deus, mas não tivesse acreditado no dilúvio, e ele não fizesse a arca. Vamos dizer que Noé não desse ouvido à voz de Deus e dissesse, não, essa história de dilúvio, isso não vai acontecer. Então eu não preciso me preocupar, não vou fazer arca, porque não vai vir dilúvio.
Se acontecesse essa primeira possibilidade, o que aconteceria? Noé e sua família morreriam como todos os outros. A segunda possibilidade, vamos dizer que Noé tenha ouvido a voz de Deus e tenha dito assim: olha, eu acredito que vai vir um dilúvio, mas esse tamanho da arca, acho que Deus exagerou. É exagero, não precisa de tudo isso. 130 metros de comprimento, 20 e poucos metros de largura, por 13 metros de altura, não. Eu vou fazer um barco menor. Irmãos, se ele tivesse pensado dessa maneira, o que ia acontecer? Não ia caber todo mundo lá dentro. Eles não iam suportar. Imagine os irmãos, homens habitando junto com animais num espaço pequeno, durante um ano. Imagina como ia ficar insuportável a arca. E vamos pensar na terceira possibilidade. Noé constrói a arca, faz do tamanho que Deus mandou, mas ele dissesse assim: essa história de betumar dentro e fora, acho que não tem necessidade. Eu vou betumar só por dentro. É suficiente. O que teria acontecido, irmão, se Noé fizesse isso? Enquanto o barco estava flutuando, eles iam começar a ver uma água entrando ali, iam falar: ixi, como diz o povo hoje, né? Deu ruim. E a água começava a entrar, e aquela embarcação ia fazer o quê? Afundar. Então, irmãos, quando a gente olha hoje para o mundo, e vê pessoas se perdendo no mundo que nós estamos vivendo, nós precisamos entender que é exatamente isso que acontece. Muitas pessoas, primeiro, elas não acreditam no Evangelho. Há pessoas com quem você fala sobre céu e inferno, elas dizem: não, isso não existe. Isso é invenção dos crentes. Então eu não preciso me preocupar, porque se eu não acredito no juízo de Deus, se eu não acredito em céu e inferno, se eu acho que tudo é aqui no mundo, e que a hora que acabar aqui, acabou tudo, por que eu vou me preocupar com a vida após a morte? Por que eu vou me preocupar se um dia eu terei que estar diante de um tribunal do Senhor para responder pelos meus atos? Então, se eu não acredito no Evangelho, se eu não acredito na mensagem da Bíblia, por que eu preciso viver de maneira como a Bíblia manda? Esse é o primeiro grupo, que é aquele grupo que vive nessa possibilidade. É como se Noé tivesse desacreditado da palavra e não construído a arca. Deus está dizendo: eu tenho um caminho de salvação. Assim como Deus está dizendo através do Evangelho que nós pregamos, o mundo se perdeu, o mundo caiu em pecado, mas há um caminho de restauração, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por Ele. Mas muitas pessoas, irmãos, simplesmente não acreditam no Evangelho. Eles acham que Jesus foi um profeta, Jesus foi um homem bom que passou por essa terra, mas Jesus de maneira alguma é o Filho de Deus. Outros dizem: não, eu creio que Jesus, sim, Ele fez os milagres que fez, mas eu não acredito que Ele seja o caminho e o único caminho. Irmãos, e essas pessoas vivem então no engano, desacreditando do Evangelho, desacreditando da palavra. Agora eu te digo, o dilúvio veio ou não veio? Veio. E a volta de Jesus vai acontecer ou não vai acontecer? Vai. O céu e o inferno existe ou não existe? Existe. Queira o homem acreditar ou não, irmãos. Ele pode tentar fugir da realidade, mas um dia ele vai ver que é tarde. E será tarde demais. Então nós vemos aqui muitas pessoas se perdendo porque elas simplesmente não creem no Evangelho. Mas nós vemos um segundo grupo que se perde, porque esse grupo diz assim: ah, Deus falou, eu sei que Deus falou, eu sei que a Bíblia diz, mas eu acho que tem muita coisa aqui que é exagero. Não precisa de tudo isso. Não precisa. Eu acho que está muito exagerado isso. Eu acho que dá para ser diferente. Eu vou fazer de uma maneira diferente. Irmãos, e o que acontece quando a gente faz diferente? A gente se dá mal. Por que Deus deu as medidas?
porque eram essas medidas que Deus havia determinado. Se Noé mudasse essas medidas, irmãos, algo ia dar errado. Assim como se nós também mudarmos aquilo que a Bíblia diz, vai dar errado. Nós vemos pessoas hoje, irmãos, vivendo em contradição com a Bíblia e dizendo a Bíblia precisa mudar. Eles não dizem eu preciso mudar para me adequar à Bíblia. Eles dizem a Bíblia precisa mudar para se adequar a mim. Você pode editar uma nova Bíblia como estão querendo e já fizeram algumas, né? Existe uma Bíblia hoje que ela esconde termos que pode ofender classes minorias de pessoas. Por quê? Porque eles querem viver no seu pecado e eles querem que a Bíblia diga que eles estão certos, ou que não há condenação para aquilo que eles estão fazendo. Eles podem passar a vida lendo essa Bíblia e acreditando nessa Bíblia, mas um dia eles vão responder diante da palavra verdadeira de Deus. Eles podem mudar as dimensões, eles podem tirar coisas que eles julgam ser exageradas, mas um dia a Bíblia diz que nós seremos julgados por essa palavra. A Bíblia diz aquele que tirar um tio ou um jota desta palavra, vai ser o quê? Vai ser condenado. Então a Bíblia toda ela, a Bíblia é inspirada por Deus. E a Bíblia, irmãos, toda ela é digna de aceitação. O terceiro grupo, como eu disse aqui, é aquele grupo que diz assim, se betumar por dentro tá bom. Você já ouviu essa palavra, né? O que Deus quer mesmo é o coração. Não importa como eu vivo, eu não preciso dar testemunho. Eu não preciso ser uma boa pessoa, eu não preciso ter caráter. O importante é meu coração estar bem. Quem são essas pessoas, irmãos? É aqueles que estão betumando por dentro. Mas a Bíblia diz assim, o próprio Jesus disse assim, ele diz que a limpeza em nossa vida e o novo nascimento, irmãos, ele acontece primeiro dentro, mas se reflete fora. Jesus disse, olha, pelo fruto vocês conhecem a árvore. O que ele quer dizer? Que nós com os olhos nus não podemos muitas vezes compreender a seiva da árvore, aquilo que está dentro dela. A semente da raiz, de qual árvore, de qual fruto é, porque está invisível. Mas quando ela produz o fruto e é visível para nós, nós vamos entender que fruto é e que árvore é. Então o mundo muitas vezes só vai saber quem você é por aquilo que ele consegue ver. Então o que Deus diz é o seguinte, é impossível alguém nascer de novo e não ser mudado. Paulo diz assim na sua carta aos Coríntios, ele diz, olha, vós eras antes assim, vós eras ladrões, bêbados, maldizentes, beberrões, briguentos, mas vocês foram lavados e transformados por Jesus. Então toda lavagem interior em nós, irmãos, toda mudança e novo nascimento interior produz em nós frutos dignos. A Bíblia fala em Gálatas que as obras da carne são aquela lista: lascívia, inimizade, porfias, dissensões, mentiras, tudo isso é o que o homem natural produz como fruto. Mas aquele que nasceu de novo, ele tem o Espírito dentro dele. E a Bíblia vai dizer qual que é o fruto do Espírito, que fruto você vai produzir: gozo, paz, longanimidade, benignidade, fé, mansidão, temperança, domínio próprio. Então, se você nasceu de novo, é impossível que você não mude também naquilo que as pessoas veem. Então, irmãos, quando Noé, ele ouve a palavra de Deus, a Bíblia diz aqui no verso 22, o último verso que nós lemos, a palavra diz assim: assim fez Noé, conforme tudo que Deus lhe mandou, assim fez. Noé ouviu a voz de Deus e creu no dilúvio, e ele diz, eu preciso fazer a arca. Noé ouviu as dimensões e disse, eu preciso fazer do tamanho que ele mandou. Noé ouviu a recomendação sobre betumar dentro e fora, e ele betumou dentro e fora, porque ele diz, é assim que Deus falou, e é assim que tem que ser. E quando Noé, irmãos, obedece à voz de Deus, ele nos mostra que a fé verdadeira é uma fé que não questiona, é uma fé que não duvida, é uma fé que crê na palavra de Deus. E o que me chama a atenção, irmãos, é que Noé, ele entra na arca com a sua família.
Isso mostra para nós, irmãos, que a convicção de Noé para com o que Deus tinha falado era tão grande que os filhos se convenceram de que o pai estava certo. Muitas pessoas não quiseram, mas os filhos disseram: não, meu pai está certo, porque ele tem convicção do que ele está fazendo. Ele ouviu a voz de Deus. Sabe, irmãos, muitas vezes nós estamos vivendo hoje um cristianismo diluído, um cristianismo fraco, e por isso nós não conseguimos convencer talvez nem os nossos filhos, porque os nossos filhos não conseguem ver em nós convicção. Hoje nós estamos firmes, amanhã nós não estamos. Hoje nós estamos orando, amanhã nós não estamos. Hoje nós estamos buscando e lendo a palavra, amanhã nós não estamos. Hoje a gente crê numa promessa, amanhã a gente está perguntando: mas se foi Deus que falou, por que isso não está acontecendo? E muitas vezes, irmãos, nossos filhos estão ouvindo esses argumentos. E os nossos filhos se tornam incrédulos como nós. Mas Noé tinha uma convicção tão grande que ele ouviu a voz de Deus e ele chamou seus filhos e disse: olha, eu vou começar a fazer uma arca, porque Deus disse que vai vir um dilúvio. Disse: pai, mas nunca choveu desse jeito aqui, nós estamos no meio do deserto. Ele disse: não, mas meu Deus falou, e quando meu Deus fala, ele cumpre o que ele fala. E os filhos disseram: não, pai, se o senhor está dizendo assim, então nós vamos ajudar, nós vamos fazer essa arca. Então, irmãos, nós vemos essa convicção na vida de Noé, a ponto dos seus filhos também comprarem esta ideia e também ajudarem na construção da arca. E enquanto Noé, irmãos, construía a arca, muitas pessoas talvez passavam por ali e questionavam Noé. Viam Noé serrando madeira, preparando a arca, e eles diziam: Noé, você tem certeza mesmo, Noé, que vai vir esse tal de dilúvio? Irmãos, esses são aqueles que o diabo envia para, de vez em quando, fazer a gente parar, não é verdade? Você está vindo na igreja, você está buscando a presença de Deus, e alguém chega para você e fala: você tem certeza mesmo do que você está fazendo? Você tem certeza mesmo que se você for na igreja, alguma coisa vai mudar? Você tem certeza mesmo que você indo lá na igreja, você vai ter resposta para aquilo que você precisa? Você tem certeza que você orando a esse Deus, você realmente vai receber aquilo que você está buscando? Irmãos, e é isso. Muitas vezes as pessoas estavam passando por ali, vendo Noé trabalhar todo dia, e diziam para ele: Noé, você tem certeza mesmo? E Noé dizia: eu tenho certeza, porque Deus falou comigo, o meu Deus falou comigo. Noé não se deixava levar, irmãos, pelas sugestões ou pelas dúvidas das pessoas. Eles diziam: vocês podem ter dúvida, mas eu não tenho, porque eu ouvi a voz de Deus. E Noé está pregando. Noé está ali construindo a arca, está pregando. Talvez, irmãos, outros chegavam para Noé e diziam assim: Noé, você está doido, Noé. Você está no deserto fazendo um barco no deserto. Você está doido. Irmãos, aos olhos naturais, não parece loucura mesmo? É por isso que Paulo escreve a sua carta aos Coríntios, ele diz assim: o evangelho para o mundo é loucura, mas para nós, ele é o poder de Deus para a salvação. O mundo olha para o evangelho, mas ele fala: são tudo um bando de doidos esses crentes. Vão na igreja, ora para um Deus que eles não vê, fala com Deus que eles não sabem como Ele é. E eles estão lá, todo dia eles vão na igreja, põe a Bíblia debaixo do braço, vai lá no culto, todo dia vai na oração, e eles dobram o joelho e ficam falando. Irmãos, quantas zombarias nós estamos vivendo hoje nos nossos dias. Noé também, irmãos, ele viveu isso. A pessoa chamava Noé de maluco, talvez chamava os filhos de Noé e falava: rapaz, vocês vão embarcar com essa do teu pai tem que ser internado no hospício. Ele está fazendo um navio no deserto, e vocês estão apoiando a ideia dele. Teu pai está doido, será que vocês não perceberam isso? Irmãos, esse tipo de zombaria, irmãos, eu creio que era comum. Eu creio que muitos passavam e tiravam sarro de Noé. Assim como muitos te veem às vezes indo para a igreja e tiram sarro. Muitos veem você orando e tiram sarro. Muitos veem você crendo naquilo que a Bíblia diz ou lendo a Bíblia e tiram sarro. Quantas vezes pessoas já disseram, e eu ouvi pessoas dizer: Bíblia é um monte de escrito de homem. Outros dizem: olha, papel aceita tudo. Você já não ouviu isso?
E assim, irmãos, tantas palavras ofensivas, e Noé ouviu tudo isso. Mas Noé tinha convicção daquilo que ele estava fazendo. E ele estava construindo a arca. A Bíblia diz, irmãos, em Mateus, o próprio Jesus disse isso, Mateus 24, versos 38 e 39, ele diz assim: pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Alguns simplesmente, irmãos, ignoravam Noé. Tinha aqueles que perguntavam: Noé, você tem certeza? Tinha aqueles que zombavam, mas tinha aqueles que viam Noé construindo e simplesmente ignoravam. Falaram: não vou dar nem atenção para esse velho aí. Esse velho gaga, e não vou dar nem atenção para ele. Eu vou seguir meu caminho, eu vou resolver o meu problema, eu vou cuidar dos meus negócios, eu vou cuidar da minha empresa, eu vou cuidar do meu faturamento, eu vou cuidar da casa que eu estou fazendo, eu vou cuidar da grande construção que eu estou realizando, porque essa conversa desse Noé não está com nada. E a Bíblia diz, irmãos, que eles estavam comendo, bebendo, casando, dando em casamento e despreocupados com o dilúvio. E eles não perceberam até que veio o dilúvio. A Bíblia diz, irmãos, ainda em Hebreus, no capítulo 11 e no verso 7, pela fé Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, preparou uma arca para a salvação da sua casa, pela qual condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Noé temeu a Deus, ele ouviu a voz de Deus, ele fez como Deus mandou, ele entrou na arca como Deus mandou, e nós vamos ver que dilúvio veio, as águas, as janelas do céu se abriram, e as fontes dos abismos também se abriram. E aquele povo que estava zombando de Noé, irmãos, quando viram que a porta da arca fechou, e depois de 7 dias começou a chover, eles falaram: não é que esse homem estava certo? E a chuva começou. 1 dia, 2 dias, 3 dias, e eles viram que a água estava subindo. E eles começaram a bater na porta da arca, falaram: Noé, abre a porta para nós, Noé. E Noé não podia abrir, irmãos, porque a Bíblia diz que o próprio Deus fechou a porta da arca por fora. Noé estava ouvindo ali seus parentes gritarem, seus amigos gritarem, conhecidos e desconhecidos. Mas agora Noé não podia abrir a porta, porque a porta havia se fechado. Irmãos, eu quero chamar a tua atenção nesta noite, porque isso é fé. Hoje nós estamos vivendo, irmãos, um paralelo dessa história. Nós lemos e Deus falou conosco através da sua palavra, que um dia Ele vai voltar para buscar uma igreja preparada. E nós estamos aqui, irmãos, tentando viver da melhor maneira possível. Não somos perfeitos, temos muitas falhas, mas nós estamos tentando viver separados desse mundo. Muitos não acreditam, mas nós estamos aqui. E a fé, irmãos, é essa convicção, essa certeza de que isso vai acontecer. Eu não sei se você tem no teu coração essa certeza tão clara, tão vívida, que Jesus vai voltar. Eu não sei se você tem essa certeza tão vívida que quando você fechar os olhos, você parte para a eternidade para estar com Cristo, ou para estar em tribulação eterna. Eu não sei se você consegue crer nisso. Eu não sei se você tem essa convicção de que se você partir deste mundo hoje, e se você estiver preparado, você vai estar no paraíso com Deus. E se você partir deste mundo e não estiver pronto e preparado, não haverá mais oportunidade de restauração. Então, irmãos, o que Noé viveu, ele viveu pela fé. Ele caminhou por fé. E seu nome está lá, na lista, na galeria dos heróis da fé, como alguém que ouviu a voz de Deus
e que foi preservado do dilúvio. Aquele povo todo, irmãos, pereceu. Noé e sua família saíram da arca para começar tudo de novo, para viver uma nova história. Queira, irmãos, o mundo acredita ou não acredita, o importante é como está a nossa fé. Você está vindo aqui, você está buscando a Deus, você tem a sua vida com Deus, porque você crê de fato em tudo que a Bíblia diz? Você crê de fato que tudo que a Bíblia diz deve ser honrado, deve ser obedecido? Então, você está caminhando por fé. E se você está vivendo por fé, eu quero te dizer com segurança nesta noite, que na eternidade você estará com Cristo. Você estará com o Pai. Você estará no reino de Deus. Amém? Vamos nos colocar em pé. Se há alguém aqui que não tem essa certeza, irmãos, eu gostaria que você nesta noite orasse a Deus. Talvez você está com o coração cheio de dúvidas e muitas vezes você diz: Senhor, será mesmo que tudo que está aqui na Bíblia vai acontecer? Senhor, será mesmo? Parece que nunca acontece nada. A gente vê o mundo como está. Quantas pessoas já pregaram sobre a vinda? Outro dia eu conversando com uma pessoa, ele disse: pastor, mas lá em 1500, eu vi um livro de um homem falando que Jesus já ia voltar. Eu falei: então você está atrasado, porque na Bíblia, lá no ano 100, no ano 90, eles já falavam que Jesus já estava voltando. E ele achava que em 1500 a pessoa falou e está demorando. Eu falei: não, desde o ano 80, 70, o apóstolo Paulo já escreveu suas cartas dizendo que Jesus já está voltando. E não voltou. Mas nem por isso, irmãos, isso não quer dizer que isso não vai acontecer. Mas a longanimidade de Deus está esperando para que as vidas se arrependam e venham a Ele. Mas infelizmente, irmãos, essa é a verdade que a gente também tem que dizer. A longanimidade de Deus também tem um limite. E um dia a porta vai se fechar. E aqueles que não creram verão que é tarde demais. Então, irmãos, que nós possamos tentar contagiar as nossas famílias com esta verdade. Assim como Noé, nós precisamos nos esforçar para convencer as nossas famílias de que o que está escrito aqui é verdadeiro. Você gostaria de subir no arrebatamento e ver toda a sua família ficando aqui para o sofrimento eterno? Eu creio que nenhum de nós quer isso. Então, irmãos, nós precisamos mais do que nunca falar e orar e clamar pela vida de cada uma daquelas pessoas que a gente ama. A gente precisa dizer: Senhor, eu não vou parar de orar enquanto eu não ver essa pessoa aqui salva, aqui na tua casa, na tua presença. Eu não quero parar de orar por essa vida, Senhor, enquanto eu não ver ela transformada pelo teu poder. Amém? Então, irmãos, que nós possamos meditar nessa história de Noé, pensar um pouco sobre isso e sabermos que nós estamos vivendo uma história bem semelhante. Não é um dilúvio, mas é o fim. O fim vem. E aqueles que estão preparados estarão com o Senhor. Feche os seus olhos. Querido Deus e Pai, nós te louvamos, ó Deus, e te agradecemos pela tua palavra. Te agradecemos, ó Deus, porque essa palavra, Senhor, é viva e poderosa. Senhor, e no nome de Jesus Cristo nós clamamos a Ti, Pai, para que Tu possas agora, Senhor amado, através do Espírito Santo, tocar em cada vida, em cada coração aqui neste lugar.
Senhor, se há vidas aqui que têm dificuldade para crer na Tua palavra, Senhor, que nesta noite elas possam parar para pensar um pouco mais nisso. Se há vidas aqui, Senhor, que não têm conseguido crer que o Senhor vai voltar para buscar a sua igreja, que eles possam parar para pensar, ó Deus, que a mesma coisa aconteceu nos tempos de Noé, mas o dilúvio veio, ó Deus, e Noé foi salvo com sua casa. Pai, no nome de Jesus, que nós venhamos, Senhor, entender que esta palavra é verdadeira e que ela vai se cumprir, porque passará os céus e a terra, mas as Tuas palavras não hão de passar. Em nome de Jesus, Senhor, dirige cada um para os seus lares, debaixo da Tua proteção, do Teu cuidado, e dê uma semana de bênção para cada um dos Teus servos, no nome de Jesus. Amém. Amém.